Dê uma olhada nesta criatura. O que você acha que é? Uma planta? Um animal? Ou talvez um fungo selvagem? À primeira vista, este fóssil poderia facilmente ser confundido com qualquer uma dessas formas de vidas antigas. E para ser sincero, os cientistas têm se questionado sobre ele por mais de 150 anos. Mas, ao que parece, estamos finalmente desvendando os mistérios dessa espécie desconhecida. Há muito tempo, durante o período devoniano, as plantas estavam apenas começando a crescer na Terra. As árvores mais altas tinham apenas alguns metros de altura e os animais ainda não tinham desenvolvido a coluna vertebral. Naquela época, enormes torres naturais de até 8 metros de altura e 90 centímetros de largura, parecendo troncos de árvores cilíndricos e sem galhos, estavam surgindo do chão. Ei, que contraste com as árvores daquele tempo! Quando os cientistas descobriram pela primeira vez os fósseis desses organismos imponentes, ficaram totalmente confusos, pois essas estranhas criaturas pré-históricas não se pareciam com nada que tivessem visto antes. Alguns achavam que eram árvores estranhas com cones. Outros imaginaram que poderiam ser plantas subaquáticas como algas gigantes ou líquens, que são parcerias entre fungos e algas. Os objetos misteriosos receberam um nome: Prototaxites. Quando os cientistas os estudaram de perto, sua estrutura interna os fez lembrar de uma série de coisas diferentes. Eles não conseguiam acreditar que um fungo ou alga de 6 metros de altura pudesse ser real, mas era o que os fósseis mostravam. Depois, a maioria dos cientistas decidiu que os prototaxistas eram fungos gigantes, mas ainda assim algo não parecia certo. Em 2007, eles decidiram finalmente explicar o mistério dos prototaxistas e realizaram um teste químico nos fósseis. Assim, observaram os tipos de carbono dentro deles e os compararam com plantas comuns da mesma época. Se os prototaxistas fossem plantas, as proporções de carbono seriam iguais, mas não eram. Isso significa que não eram plantas e recebiam carbono de uma maneira diferente, não por fotossíntese, mas provavelmente mais como os fungos fazem. Por outro lado, não se pareciam em nada com os cogumelos que conhecemos e amamos hoje. Os prototaxistas eram gigantes, provavelmente os maiores seres vivos terrestres da época. E mesmo que essas estranhas criaturas pré-históricas fossem algum tipo de fungo, é estranho que não tenham nenhum parente vivo hoje que se assemelhe a elas. Portanto, se juntarmos tudo isso, parece que os prototaxistas são uma forma de vida totalmente diferente e até então desconhecida que não deixou descendentes. Os prototaxistas não são os únicos organismos não classificados na Terra. Há cerca de 600 milhões de anos não havia peixes, tubarões ou caranguejos. Apenas formas de vida simples, como algas e bactérias, à deriva em mares calmos e rasos. Mas algumas criaturas muito estranhas, completamente diferentes de tudo que vemos hoje, viviam entre eles. Se pareciam com samambaias subaquáticas, permaneciam perfeitamente imóveis e absorviam nutrientes diretamente da água. Essas formas de vida bizarras eram os rangeomorfos, que dominavam os oceanos que naquela época eram repletos de nutrientes. Assim, os rangeomorfos não precisavam de boca, olhos ou músculos para sobreviver e simplesmente absorviam o que precisavam. Alguns eram tão pequenos quanto um dedo e outros chegavam a 2 metros de altura. Mas quando a Terra entrou no período cambriano, os oceanos se tornaram muito mais competitivos. Criaturas nadadoras rápidas com membros, olhos e mandíbulas apareceram e comeram o mesmo alimento mais rapidamente, e talvez até tenham ingerido os próprios rangeomorfos. A química dos oceanos também começou a mudar, e as águas ricas em nutrientes se tornaram mais parecidas com os oceanos atuais, onde o alimento flutua em partículas que os animais ativos capturam. Assim, os rangeomorfos desapareceram para sempre, mas os cientistas ainda encontram seus fósseis em todo o mundo preservados em rochas antigas. Eles tinham um incrível design fractal, um padrão que se repetia em todos os níveis, desde os menores ramos até o corpo inteiro. Usando pistas fósseis, os pesquisadores criaram modelos computadorizados em 3D da aparência dos rangeomorfos e descobriram que essas criaturas pré-históricas preenchiam seu espaço de uma forma quase perfeita. Eram como esponjas vivas otimizadas. Mas os pesquisadores ainda não conseguem concordar sobre onde exatamente os rangeomorfos se encaixam na árvore da vida. No início discutiam se eram plantas, animais, fungos ou algo completamente diferente. Agora, a maioria concorda que eram animais primitivos, embora fossem tão diferentes que talvez merecessem seu próprio ramo exclusivo, o que é chamado de clado.
E depois houve a Dickinsonia, outra criatura pré-histórica tão estranha que os cientistas não conseguiram chegar a um consenso sobre o que era por quase 100 anos. Alguns achavam que se tratava de uma ameba unicelular gigante. Outros acreditavam que fosse um tipo de líquen, ou talvez um experimento evolutivo fracassado. Essa forma de vida bizarra viveu há cerca de 558 milhões de anos, muito antes do aparecimento de dinossauros, tubarões ou até mesmo insetos. Após muitos anos de estudos, os pesquisadores australianos finalmente conseguiram provar que a Dickinsonia era um animal e possivelmente o mais antigo já encontrado. Eles resolveram o mistério graças a moléculas de gordura fóssil muito bem preservadas, presas na rocha perto do Mar Branco. Essas moléculas eram um tipo de colesterol, o tipo de gordura encontrado nas células animais. Se o colesterol estiver presente, é quase certo que ele veio de um animal, como o DNA animal. A Dickinsonia viveu milhões de anos antes do que os cientistas pensavam anteriormente, e não se parecia em nada com os animais modernos. Não tinha cabeça, nem boca, braços e pernas, e definitivamente nenhum órgão. Seu formato era oval, como um percevejo gigante ou uma gelatina achatada, com sulcos estranhos ao longo do corpo. Algumas eram minúsculas, mas outras chegavam a 1,5 metros de comprimento, o tamanho de uma pessoa. A criatura não nadava nem andava, ficava apenas deitada no fundo do mar absorvendo nutrientes da água ou coisas pela pele. Era difícil identificá-la porque a maioria dos fósseis veio de rochas de alta pressão, onde o calor havia destruído todo o material orgânico delicado que os cientistas precisavam estudar. Para chegar aos bons fósseis, os pesquisadores tinham que descer de rapel por penhascos de 91 metros, escavar enormes blocos de arenito, jogá-los no chão, lavá-los e repetir o processo. E dentro de uma dessas placas de arenito estava o fóssil que mudou tudo. Isso ajudou a finalmente confirmar que a Dickinsonia era um animal, o que prova que a vida animal complexa existia antes da diversificação cambriana, quando toneladas de novos animais com ossos, olhos e membros apareceram de repente. Os cientistas acreditam que o local onde encontraram esses fósseis pode conter mais pistas sobre a vida antiga. Durante muito tempo, eles não tinham a menor ideia do que era outro grupo de formas de vida antigas, os fungos viscosos. Essas estranhas bolhas gelatinosas que pulsam e escorrem em troncos apodrecidos e no chão da floresta não são fungos como os cogumelos, embora as pessoas tenham pensado que fossem durante anos. Na verdade, são mais parecidas com amebas, organismos unicelulares e moles que podem se movimentar. Existem mais de 900 espécies de fungos de limo em todo o mundo. São achados no solo, nas folhas e principalmente na madeira em decomposição. Os cientistas os encontraram presos em âmbar de 100 milhões de anos atrás e se parecem com os fungos viscosos modernos. Os pesquisadores ainda sabem muito pouco sobre como os fungos de limo interagem com outras espécies, qual o papel que desempenham nos ecossistemas ou como pensam sem um cérebro, nervos ou um centro de controle. Mas, de alguma forma, podem tomar decisões e se adaptar ao ambiente. Isso os torna muito parecidos com insetos sociais, como formigas ou abelhas, em que nenhum inseto está no comando, mas a colônia ainda trabalha em conjunto como um grupo inteligente. Os cientistas treinaram fungos de limo mesmo sem cérebro para resolver labirintos apenas respondendo a substâncias químicas e aprendendo com seu ambiente. Uma maneira de esses organismos aprenderem é por meio de um processo chamado habituação. É como se você se acostumasse com a água fria depois de pular em um lago ou parasse de perceber um zumbido irritante depois de alguns minutos. Isso é o seu cérebro ajudando a sintonizar algo inofensivo. Alguns fungos de limo também podem fazer isso. Se entrarem em condições desagradáveis, como ambientes salgados, secos, ácidos ou químicos, eles os evitarão no início, mas se houver alimento do outro lado, acabarão se acostumando e passarão por ele. E se você deixar o fungo de limo dormente e acordá-lo 1 ano depois, ele ainda se lembrará de como lidar com o sal. E até parece ser capaz de decidir para onde ir com base no local onde encontrou alimento no passado. Com mais e mais descobertas de espécies desconhecidas, os cientistas podem traçar um quadro melhor do passado biológico da Terra. Está vendo como a Península Antártica se parece com a América do Sul, mas de cabeça para baixo? Isso não é apenas uma coincidência. É o fantasma de uma separação de 30 milhões de anos. Esses continentes já foram conectados, mas seu divórcio deu origem a uma corrente oceânica tão poderosa que foi capaz de congelar completamente a Antártica e moldar sua paisagem.
Olha só o que aconteceu. As placas tectônicas fizeram um movimento sorrateiro e abriram uma passagem ridiculamente estreita no oceano, com apenas 804 quilômetros de largura, forçando 130 milhões de metros cúbicos de água a fluir dentro desse canudo geológico. Esse foi o nascimento de uma corrente oceânica mais forte do que o rio Amazonas. Essa corrente oceânica, chamada de Corrente Circumpolar Antártica a propósito, flui em um movimento circular no sentido horário, devido aos fortes ventos que sopram por lá. Esse movimento circular ao redor da Antártica causou erosão, moldando a massa terrestre do continente em um círculo, exceto por aquela península teimosa que está sendo lentamente arrastada para o leste, como uma criança que se recusa a deixar o parquinho. Peraí, a América do Sul e a Antártica costumavam ser uma só? Sim. Há muito tempo, a América do Sul, a Austrália e a Antártica faziam parte de um supercontinente chamado Gondwana, que também incluía a África em algum momento. Naquela época, a América do Sul e a Antártica costumavam estar basicamente unidas por uma ponte de terra chamada Ponte de Terra Antártica, que por acaso era uma floresta verde exuberante e também uma grande estrada de dinossauros. Sim, você ouviu direito, dinossauros. Um dinossauro de 95 milhões de anos, cujo nome não consigo pronunciar, desculpe, foi descoberto na Austrália, e os cientistas descobriram que ele era na verdade um primo distante dos Sarmientossauros, da Argentina. A mesma mandíbula, os mesmos dentes em forma de cinzel, tudo igual. Esses caras eram como gêmeos idênticos separados por um oceano. Como? Porque naquela época a Antártica não era um deserto congelado, era uma floresta tropical temperada como o Oregon, o que tornava uma rota de viagem muito boa para uma família de dinossauros. Mas a ponte terrestre não era apenas para os dinossauros. Há cerca de 40 milhões de anos, os ancestrais dos marsupiais da Austrália chegaram à Terra de Baixo vindos da América do Sul, seguindo a rota da Antártica, outra prova de que esses continentes costumavam estar conectados. As coisas permaneceram pacíficas para os dinossauros e os marsupiais até que o solo da Terra começou a se mover. Isso é o que um cientista alemão chamou de teoria da deriva continental em 1912. Nosso amigo alemão aqui basicamente olhou para a costa da América do Sul e disse: "Ei, isso parece que poderia se encaixar na costa da África." Como um Sherlock Holmes científico, ele percebeu o que outros haviam ignorado durante séculos. Os continentes eram claramente peças de um quebra-cabeça maior. E ele estava certo. A questão é a seguinte: o planeta Terra é feito de muitas camadas de rochas e metais, como uma cebola cósmica. A camada mais externa, a litosfera, é dividida em placas tectônicas bastante sólidas que se movem sobre uma camada de rochas mais macias e um pouco derretidas, como gelo escorregadio. É por isso que as placas se movem. Na verdade, elas vêm reorganizando a face da Terra há bilhões de anos, com supercontinentes se formando e se separando em ciclos, como um jogo de carrinhos de choque em câmera lenta. Esse movimento pode ser bastante lento, pois a maioria das placas tectônicas se move apenas de 0 a 10 centímetros por ano, exceto a placa de Nazca, que avança a 20 centímetros, quase tão rápido quanto o seu cabelo cresce. Mas não se deixe enganar pelo ritmo de caracol. Essas placas em movimento são as grandes formadoras do planeta. Sua dança lenta nos dá tudo, desde terremotos que constroem montanhas, como o Himalaia, até fendas que dão origem a oceanos, como o Atlântico. Tudo porque a crosta oceânica é densa e afunda como uma pedra, enquanto a crosta continental flutua como uma rolha. É essa diferença de densidade que explica a existência dos continentes. Sem ela, a Terra seria completamente coberta por mares rasos. Esse projeto de renovação planetária em câmera lenta é exatamente o que separou a América do Sul e a Antártica há 30 milhões de anos. As placas sob esses continentes começaram a se afastar em um processo chamado de extensão da crosta. É como se a litosfera fosse uma massa de pizza sendo esticada lentamente até ficar mais fina e se dividir. À medida que a crosta se esticava, ela se tornava mais fina e mais fraca, acabando por rachar como a superfície de um leito de lago seco. Tudo isso deu origem a uma nova placa tectônica, a placa Scotia, que emergiu entre a América do Sul e a Antártica como um advogado de divórcio geológico. Por algum tempo, partes dessa placa permaneceram acima da água como o último suspiro da ponte terrestre antártica. Era a versão da Terra daquele cordão que ainda salva o seu moletom depois que o zíper estraga. Essas conexões finais poderiam ter persistido como cadeias de ilhas, mas assim como aquele capuz desfiado, a conexão não poderia durar para sempre.
Por fim, essa placa pequena, mas poderosa, tornou-se o último prego no caixão da ponte de terra que conectava os dois continentes. Assim como todas as placas tectônicas, essa também estava em movimento. À medida que se expandia para o leste, ela abriu uma nova passagem de água chamada Passagem de Drake, cobrindo lentamente a ponte de terra da Antártica com água do oceano. O processo foi como abrir as portas de um elevador, primeiro apenas uma fresta, depois cada vez mais larga, até que a conexão foi completamente rompida. Esse divórcio geográfico teve consequências assustadoras. A nova passagem de Drake permitiu a formação da corrente circumpolar antártica, criando um loop infinito de água fria que isolou a Antártica, moldou sua terra e até mesmo resfriou o planeta inteiro. Essa corrente age como um muro ao redor da Antártica, bloqueando a água quente e as espécies invasoras e regulando o clima global. Por fim, a Antártica se transformou em uma caixa de gelo que está 98% coberta por camadas de gelo e que contém cerca de 61% da água doce da Terra. Atualmente, esse continente detém o título de lugar mais ventoso, seco e gelado da Terra. É um deserto gelado onde as temperaturas caem abaixo de menos 89 graus Celsius, frio o suficiente para congelar sua respiração no ar. Uma camada de gelo pode ter mais de 1,6 quilômetros de espessura e se expande ainda mais no inverno, cobrindo uma área maior do que o território continental dos Estados Unidos. Hoje em dia, se você quiser viajar para a Antártica, a rotina marítima mais rápida é pela passagem de Drake, um corpo de água de 804 quilômetros de largura, que é estreito o suficiente para que os ventos gritem por milhares de quilômetros, transformando-se em ondas monstruosas que podem chegar a 15 metros de altura. Embora os dias calmos criem ondas de apenas 4 a 5 metros de altura, ainda assim 2 vezes mais altas do que as ondas do Atlântico. Veja bem, provavelmente é por isso que os marinheiros chamam esse trecho do oceano de Drake Shake. Mas o movimento tectônico não apenas desloca continentes, ele é o sistema de suporte de vida definitivo da Terra. Cerca de metade do calor do nosso planeta vem do decaimento radioativo no núcleo. Obrigado, urânio-235, algo como o reator nuclear da natureza. Esse calor está por trás de tudo, desde os vulcões até o próprio movimento das placas que antes ligavam a Antártica à América do Sul. E ele só sai do núcleo por causa do movimento tectônico. Sem esse motor térmico interno, a Terra seria como Marte. Quando as placas se movem e liberam calor, elas também liberam gases CO2 na atmosfera, regulando a temperatura do nosso planeta. E quando as placas se movem sob a água, elas levam grande parte desse CO2 de volta para o interior da Terra, reciclando todo esse gás. É por isso que as placas podem mudar o ar, o clima e até mesmo a evolução da própria vida apenas pelo fato de se movimentarem. Mas há bilhões de anos essas placas não se moviam. Naquela época era como se a Terra estivesse usando uma casca de cerâmica sólida com muitas rachaduras. Mas, mesmo sem movimento tectônico, o calor conseguia escapar por essas rachaduras em um processo chamado tectônica de tampa estagnada, dando início a toda a vida na Terra. E não, o movimento tectônico não é coisa do passado. Os terremotos são a prova viva de que ele não está acontecendo apenas hoje, mas pode se repetir novamente em uma escala mais dramática no futuro. Veja bem, para formar supercontinentes como a Pangeia, megacontinentes menores tiveram que mergulhar sob outros. E os cientistas preveem que um processo semelhante poderá criar um novo supercontinente chamado Pangeia Próxima em 250 milhões de anos. Até lá, os seres humanos poderão estar extintos ou vivendo em Marte, mas a dança tectônica da Terra continuará mesmo sem nós. Nada mal para algo que se move mais lentamente do que um engarrafamento. Acontece que a Antártica e a América do Sul costumavam ser melhores amigas antes que todo aquele drama tectônico se separasse, como um rompimento complicado que literalmente congelou uma delas. Agora, eles apenas se espelham desajeitadamente do outro lado da passagem de Drake. Ex-namorados clássicos. Ok, veja se isso soa como uma segunda-feira ruim para você. De manhã, os aviões se chocam uns com os outros. Os trens saem dos trilhos e os médicos não conseguem ajudar as pessoas nos hospitais. À tarde, milhares de pessoas em bancos exigem que suas dívidas de milhões sejam canceladas. Os postos de gasolina não funcionam e os cartões de crédito não pagam nenhuma de suas compras. Televisão, rádio, consoles de jogos. Tudo isso agora é inútil. Parece que um apocalipse começou, mas relaxe.
Esse desastre hipotético chamado bug do Y2K poderia ter ocorrido em 1º de janeiro de 2000. E a causa desse desastre poderia ter sido 2 dígitos, 0 e 0. O quê? Sim, 2 zeros poderiam ter destruído nossa vida digital. Felizmente, há 25 anos, as pessoas conseguiram impedir o caos. O apocalipse semelhante mais próximo, chamado de epocalipse, pode acontecer em 19 de janeiro de 2038. Sim, parece complicado e incompreensível, mas vamos mergulhar na atmosfera retrô e descobrir o que é esse bug do Y2K. Então, estamos no final de 1999. Vamos nos divertir como se fosse. As tecnologias de computador dominam o mundo. Jogos com gráficos 3D, programas úteis, sistemas bancários, digitalização total e, é claro, pensamentos de que o cyberpunk dominará o mundo em cerca de 20 anos. A humanidade está se preparando para comemorar o novo milênio, mas engenheiros e programadores de todo o mundo estão soando o alarme. Nas décadas de 1960 e 1980, quando os profissionais de informática estavam criando software, eles usavam um código de 2 dígitos para indicar o ano. Em vez de 1989, era simplesmente 89. Em vez de 1996, tínhamos 96. Mas o que os impedia de escrever a data completa? Naquela época, 2 dígitos adicionais ocupavam muita informação. O armazenamento de tantos dados era caro. E os servidores com esses dados ocupavam muito espaço. Tudo correu bem por um longo tempo. Bancos, aeroportos, companhias de seguro, grandes corporações e hospitais usavam computadores para trabalhar com eficiência. Os programas calculavam datas, criavam cronogramas, estimavam pagamentos, formavam filas de espera em hospitais e assim por diante. Para as pessoas, era o ano de 1997, mas para o software era 97. Então, para nós, era o ano de 1998, mas para os computadores era 98. O ano de 1999 era 99 e o ano 2000 era 00. Pare! Era aí que o problema estava escondido. Nós, humanos, sabemos que 00 significa o ano 2000, mas os computadores consideravam 00 como o ano 1900. E esse pequeno bug do milênio prometia grandes problemas. Por exemplo, no sistema bancário, você toma um empréstimo com uma determinada taxa de juros. O banco cobra juros sobre o valor do empréstimo todos os dias. A cada 24 horas, você acumula esse pequeno valor. Mas então chega 1º de janeiro de 2000 e o programa bancário calcula a porcentagem acumulada em 100 anos. Digamos que você deva $1 de juros hoje. Após o bug do milênio, você terá uma dívida de $36.500. Esse valor será ainda maior no dia seguinte. Obviamente, há um erro aqui, mas milhares de clientes bancários serão afetados por esse erro e centenas de bancos estarão enfrentando esse problema. Um pequeno erro no programa de computador pode levar a um colapso econômico. Transferências de dinheiro, comissões, impostos, tudo será arruinado. As pessoas terão que voltar a usar o bom e velho dinheiro vivo. Vamos seguir em frente. Usinas de energia. Os computadores nessas estações verificam a pressão da água, a tensão, os níveis da radiação e a distribuição de energia na cidade. Esse poder de computação exige manutenção regular. Digamos que a manutenção deva ser feita hoje, mas devido ao bug do Y2K, o cronograma é interrompido. Isso levará a falhas no funcionamento da estação. As cidades podem ficar sem luz e eletricidade. E as viagens aéreas? As informações sobre voos e datas de partida e chegada são armazenadas em computadores. Mas o bug do Y2K acabou de mudar toda a programação para 1900. O horário exato de embarque, a escalação de turnos dos controladores de tráfego aéreo e inúmeras outras coisas necessárias para o funcionamento adequado dos aeroportos, tudo vira um caos. E ao mesmo tempo, os aviões ainda estão voando no céu. É claro que essa bagunça pode levar a acidentes aéreos. O mesmo acontece com os trens. Programas especiais mudam automaticamente a direção dos trilhos em um determinado horário. Mas agora, toda a programação é interrompida. 2 trens de carga que transportam combustível podem colidir um com o outro. Bom! E isso é só o começo. Os desastres acontecem nas estações de trem e no metrô. Os navios correm o mesmo risco. Os navios de carga estão atrasados nos mares e oceanos. Os portos estão transbordando de barcos. Navios gigantes se chocam uns contra os outros. Toneladas de carga estão caindo no fundo do mar.
O problema do Y2K afeta não apenas o software, mas também o hardware. O primeiro são os programas que dão comandos a um computador. O hardware é o equipamento que o computador usa para executar os comandos. Mas, felizmente, o apocalipse não aconteceu. Engenheiros e programadores de todo o mundo atualizaram os computadores a tempo. A solução foi simples. Eles expandiram a data para um número de 4 dígitos. O que era 99 se transformou em 1999. O 00 se tornou 2000. Apenas 2 dígitos adicionais. Mas as pessoas trabalharam muito e gastaram bilhões de dólares para atualizar tudo até 1º de janeiro de 2000. No entanto, o problema não foi resolvido em todos os lugares. Alguns equipamentos de radiação falharam em uma instalação de energia nuclear no Japão. Ele simplesmente parou de funcionar. Felizmente, não ocorreu nenhum desastre, pois havia instalações de backup. O bug do Y2K prometia problemas globais, mas, no final, nada de terrível aconteceu. Por esse motivo, muitas pessoas começaram a acreditar que o Y2K era uma farsa ou uma lenda urbana sobre o fim do mundo. Mas uma situação semelhante pode acontecer em 2038. Vamos chamá-la de Apocalipse do Y2K38. O fato é que a hora na maioria dos computadores começou a 000000 em 1º de janeiro de 1970, e muitos programas não contam dias e meses, mas segundos. Essa forma de contagem de tempo é chamada de tempo Unix. Ele ainda está calculando quantos segundos se passaram nos últimos 55 anos. Provavelmente é um número enorme, com inúmeros dígitos. Mas muitos computadores antigos usam um sistema de 32 bits. Isso significa que eles convertem esse número em um código binário composto de uns e zeros. Por exemplo, 000001 em 1º de janeiro de 1970, no código binário, se parece com um monstro cheio de zeros. Quer contar? Eu também não. O problema é que o número de combinações de uns e zeros é limitado. Esses computadores antigos usam um sistema de 32 bits, o que significa que só cabem 32 slots. Portanto, quando 2.147.483.647 segundos se passarem desde 1º de janeiro de 1970, esses espaços serão preenchidos. E isso ocorrerá exatamente às 3h14h07 UTC, de 19 de janeiro de 2038. Nesse momento, a pontuação binária mudará para um número negativo e retornará a 13 de dezembro de 1901. E bem, eu também não estava por aqui naquela época. Só que, desta vez, o problema será muito pior do que poderia ter sido em 2000. Agora, o mundo inteiro é baseado em tecnologia. Portanto, você provavelmente pode imaginar o que acontecerá em 2038. Sites, redes sociais, satélites. Literalmente tudo estará sujeito a interrupção global. Até mesmo um segundo de interrupção pode fazer com que sites como Reddit ou Facebook caiam. As pessoas perderão bilhões de dólares se o Instagram delas parar de funcionar por 1 hora. E como a IA reagiria a esse problema? Felizmente, é improvável que esse apocalipse digital aconteça. Ainda temos muito tempo até 2038. Tudo o que precisamos fazer é atualizar nossos computadores para sistemas de 64 bits. De fato, a preparação para essa atualização começou em 2003. As empresas de desenvolvimento de hardware começaram a publicar informações para os clientes sobre a necessidade de atualizar para 64 bits há mais de 20 anos. Grandes corporações como a Microsoft e a Apple podem facilmente atualizar seu hardware. Mas e quanto a algumas empresas antigas ou estações de trem esquecidas que ainda terão sistemas de 32 bits, sistemas automáticos de iluminação em prédios antigos, micro-ondas com software antigo e muitas outras coisas deixarão de funcionar? Em termos globais, isso não levará o planeta ao caos, mas as pessoas com telefones desatualizados podem ficar muito surpresas ao se verem de volta a 1901. De qualquer forma, o problema tem solução. Ao contrário do que acontecia em 2000, agora temos muito mais recursos tecnológicos para atualizar todos esses sistemas. A IA, a digitalização global, os processadores potentes e os bancos de dados gigantescos nos ajudarão a garantir uma transição fácil e eficiente. Quando o mundo inteiro mudar para o sistema de 64 bits, esqueceremos os problemas com datas, pois o limite de tempo do Unix aumentará para mais de 292 bilhões de anos, o que é mais longo do que a Terra durará. Portanto, acho que estaremos seguros com a questão do tempo digital.